O tempo da maternidade e o tempo do Estado. Maíra Vitório Martinho. Na última edição desta revista, abordamos o tema do tempo, em especial da falta dele. No meu artigo, argumentei sobre como é impossível desempenhar as atividades básicas da rotina dentro das 24 horas, quando se é obrigada a trabalhar, no mínimo, 8 horas por dia. Seguindo essa reflexão sobre a falta de tempo, principalmente para nós mulheres e mais ainda para nós mulheres negras, trago uma discussão sobre a maternidade, ou melhor, sobre os direitos que conquistamos em relação a ela. Quando se fala em maternidade, o debate costuma ser reduzido à ideia de escolha individual. Só que essa escolha não acontece do nada. Ela é atravessada pelas condições de vida, de trabalho, pela divisão desigual do cuidado e pela ausência de políticas públicas que permitam conciliar a maternidade com as demais demandas da vida. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE, em 2025, a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras caiu para 1,55 filho por mulher, a menor já registrada no país. O índice está abaixo do nível de reposição populacional e demonstra uma tendência de envelhecimento da população. Isso significa que, nas próximas décadas, o Brasil poderá enfrentar uma redução da população em idade ativa e, consequentemente, da mão de obra disponível. A redução da fecundidade, entretanto, não pode ser compreendida apenas como resultado de escolhas individuais. Ela também revela como o Estado e o mercado organizam a maternidade de forma a torná-la cada vez mais custosa para as mulheres. Neste ano, 2026, fui mãe pela segunda vez, em um curto espaço de tempo. Apenas 2 anos de intervalo entre as gestações. Ambas foram cuidadosamente planejadas e calculadas. Na sequência, compartilho com vocês alguns dos pensamentos que me ocorreram durante esse período. Eu sempre quis ser mãe. Mas assim como várias meninas da minha geração, até cerca dos 30 anos, eu tive muito medo de engravidar. Precisava ter a certeza de que estava pronta para embarcar nessa aventura sem volta. Sentia que precisava aproveitar tudo o que só uma vida sem filhos podia me proporcionar para não sentir arrependimento depois. O problema é que essa lista nunca se esgota. Outro ponto importante é que o sistema capitalista nos faz acreditar que a mãe ideal é aquela que, antes de ter filhos, precisa conquistar um diploma, um bom emprego, um bom carro, uma casa própria, um plano de saúde e uma poupança capaz de custear as despesas da criança. Porém, a biologia nos impõe um prazo para a reprodução e, às vezes, os cálculos simplesmente não fecham. Outra questão que me intriga diz respeito ao tempo. Como pode um país em que o sistema de saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo por 6 meses possuir uma legislação em que a licença gestante é de apenas 120 dias? Em alguns casos, por decisão da instituição empregadora, esse período pode chegar a 180 dias, como ocorre no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Isso cria uma falsa percepção de privilégio perante a sociedade, quando, na verdade, algumas trabalhadoras sequer têm acesso ao mínimo recomendado pelas próprias autoridades de saúde. Apesar da adoção dessa medida pelo TJSC, a mesma instituição suspende a contagem do prazo do estágio probatório durante o período da licença gestante, fazendo com que as servidoras mães demorem mais tempo para alcançar a estabilidade. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Na minha primeira gestação, o período em que estive em licença gestante não foi contabilizado para fins de estágio probatório, fazendo com que eu demorasse mais tempo para adquirir a estabilidade no serviço público.
A obtenção da estabilidade está relacionada ao bom desempenho nas avaliações realizadas ao longo de 3 anos, e é evidente que não é possível avaliar quem está legalmente afastada do exercício das suas funções. Entretanto, a suspensão desse prazo cria uma disparidade entre homens e mulheres que optam pela parentalidade. Ao longo dessas 2 gestações, percebi que a maternidade continua sendo tratada como uma responsabilidade essencialmente privada, embora seus impactos sejam nitidamente coletivos. Espera-se que as mulheres tenham filhos, mas poucos parecem dispostos a criar condições para que isso aconteça de forma digna. Essa contradição fica evidente tanto na legislação trabalhista quanto nas regras que organizam a vida funcional das servidoras públicas. No encontro do Coletivo de Negras e Negros do Judiciário, em 2023, eu estava grávida do meu primeiro filho e um dos palestrantes da abertura foi Paulo Galo. Uma ideia apresentada por ele, que à época me marcou profundamente, foi a de que, para o Estado, o útero das mulheres é uma fábrica de operários. Não haveria serviço público de maior interesse estatal do que a reprodução da força de trabalho. Na edição anterior desta revista, o artigo O Cuidado como Responsabilidade Generificada e o Direito como Ferramenta à Mudança, da companheira Dimaima Kise Nunes, aborda brilhantemente a imposição social de que a mãe assuma a posição de cuidadora como se essa função fosse naturalmente feminina. Para enfrentar essa desigualdade, a autora propõe a ampliação da licença paternidade. Segundo Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Da mesma forma, ninguém nasce mãe, torna-se mãe. Para tornar-se mãe, não basta apenas parir. É necessário tempo, contato e afeto. Em contraste, até o início deste ano, a licença paternidade era de apenas 5 dias. Foi necessária muita mobilização e pressão social, principalmente por parte das mulheres, para que a legislação fosse alterada de forma gradual e passe a totalizar 20 dias até o ano de 2029. Não há como tornar-se pai em tão pouco tempo. Tampouco há tempo para que as mães sejam qualquer outra coisa além de mães. Além de o sistema impor que a mãe desempenhe quase sozinha o serviço público de criar uma criança, o Estado, enquanto empregador, não reconhece esse período como tempo de serviço de suas servidoras. Não encontro outra explicação que não seja o machismo. Um homem nunca terá essa suspensão aplicada, salvo nos casos de adoção por casais homoafetivos, que também estão sujeitos aos efeitos do machismo estrutural. Se o próprio Estado reconhece que a licença gestante é um direito indispensável para proteger a saúde da pessoa gestante e da criança, parece contraditório tratar esse mesmo período como uma interrupção da vida funcional da servidora. A mensagem transmitida é a de que gerar e cuidar de uma criança interessa à sociedade, mas o custo dessa responsabilidade deve continuar recaindo exclusivamente sobre as mulheres. Vejo a licença gestante como uma grande conquista das trabalhadoras e dos trabalhadores. Todavia, não é justo que o tempo minimamente necessário para cuidar exclusivamente de uma criança não seja reconhecido pelo Estado como tempo de trabalho. Direitos podem, e muitas vezes devem, ser diferenciados para promover a equidade. Entretanto, quando uma norma faz recair exclusivamente sobre as mulheres os custos da reprodução e do cuidado, ela deixa de corrigir desigualdades e passa a reforçá-las.